O Bolsonaro chilicou demais, porque o exército obrigou os seus integrantes a se vacinarem, a usar máscara e o pior, a não divulgar fake news. E aí começa todo o incômodo de Bolsonaro com o Paulo Sérgio Nogueira, que é o comandante do exército. O Bolsonaro pensou em arrancar, jogar a dentadura nele, e que ele quase fez isso com o Xandão. E o Bolsonaro bateu o pé porque o exército agora toma uma postura que é contra aquilo que o presidente mais acredita, ou não acredita, né, mas quer ficar fustigando, combatendo, falando dos imunizantes. E provocou um incômodo absurdo a posição do exército. O Bolsonaro ficou revoltadíssimo, né? Vocês sabem que ele dorme segurando na pistola do Hélio Negão, porque o Bolsonaro disse que ele dorme armado. A gente não sabe por quê, sendo que Bolsonaro teoricamente mora no local mais seguro do país, mas ele disse que dorme lá com a pistola do Hélio Negão, na verdade dorme com uma arma, né? A gente supõe que o Hélio Negão empresta a pistola pro Bolsonaro ficar segurando. Ele deve ter segurado tão forte no cano da pistola que ele já deve ter inutilizado a pistola do Hélio Negão. E agora o exército vai ter que se explicar. Olha só que situação constrangedora para Bolsonaro, para o exército e também para o nosso país. Mas sabe o que não é constrangedor? Você clicar no botão de like, deixe o seu like, é super importante, fortalece o canal. Aqui nós passamos notícias de verdade com fontes confiáveis. Essa aqui é uma fonte da CNN Brasil ou da CNN Brasil. Então nossas fontes são confiáveis, nossas análises são racionais e nós temos também um canal de lives para você interagir comigo de um modo bem gostoso. Então o link está aqui na descrição, você vai clicar, vai se inscrever, vai ativar as notificações e você vai mandar a sua pergunta lá para mim no canal de lives, porque todos os dias nós temos lives. Com o incômodo de Bolsonaro, Exército discute esclarecer diretriz sobre os imunizantes. Comunicado divulgado na segunda-feira recomenda a imunização para o retorno de militares ao trabalho presencial. Críticos dizem que o trecho dá a entender que vacinação é obrigatória. E tem que ser! E tem que ser, não adianta! Tem que ser! Ah, eu não quero me vacinar. Pô, se você não quiser se imunizar, não passe para os outros. Então você fica na sua casa sem receber salário. Ah, mas é o seu direito. Mas eu também tenho o meu direito à vida e eu não quero você como sendo um vetor de vacina para me contaminar. E depois eu posso passar para o meu filho. E nós estamos tendo as UTIs com muitas crianças sendo internadas. Muitas crianças. Várias entidades médicas estão falando. Só vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar notícias e entidades médicas levantando o perigo que nós estamos ao não imunizar as nossas crianças. As crianças estão indo para as UTIs, elas estão sendo vetores de propagação das doenças. Isso é muito cruel, você transmitir, uma criança transmitir o vírus para o avô, para a avó, e depois o avô pode morrer, infelizmente, e a criança vai ser a culpada disso. Olhem só a crueldade que é Bolsonaro e a mentalidade dos bolsonaristas. A cúpula do Exército Brasileiro avalia a publicação de um comunicado público para esclarecer a recomendação que trata sobre a imunização contra a pandemia. Na última atualização do conjunto de diretrizes do Comando do Exército, divulgado na segunda, o comandante Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira recomenda a imunização para o retorno de militares ao trabalho presencial. A forma como a orientação foi escrita, no entanto, estaria incomodando o presidente Bolsonaro. Eu não sei como ele ficou sabendo disso. Talvez alguém deve ter contado para ele, obviamente, porque vocês sabem que Bolsonaro não sabe ler, ou tem uma dificuldade imensa para ler. Tanto que aquela carta que o Temer fez, não foi o Bolsonaro, foi o Temer, porque o Bolsonaro não sabe escrever. E não sei se ele assinou, ele deve ter assinado com o dedo, colocado o polegar, porque o Bolsonaro ele é um semi-analfabeto. De acordo com relatos feitos à CNN por fontes palacianas. De acordo com essas fontes, o texto permite a interpretação de que a vacina para militares da ativa é obrigatória para o retorno presencial, o que não é. E aí o Bolsonaro ficou pezinho da vida. E vocês sabem que o Bolsonaro, uma das coisas que ele tem o prazer de ser presidente da República é justamente para fustigar as Forças Armadas, principalmente o Exército. Porque o Bolsonaro, nós temos que entender isso, esse comportamento do presidente da República. Quando ele saiu do Exército, porque ele não foi expulso, tá? Ele não foi expulso do Exército. Muitos falam que o Bolsonaro foi expulso, mas ele não foi. Quando o Bolsonaro ele fez e planejou aquele atentado, a bomba, né, no Guandu, para cobrar uns salários, para protestar pelos salários que estavam baixos, ele chegou a ser preso de fato e depois ele foi julgado. Só que naquele livro, O Cadete e o Capitão, do Louis McLaughlin, que infelizmente faleceu no ano passado, ou em 2020, enfim, faleceu recentemente, ele mostra partes do julgamento do Bolsonaro. E o julgamento ficou mais concentrado não nas ações do Bolsonaro, mas no texto que foi publicado pela revista Veja. Que aí a Veja que descobriu esse atentado do Bolsonaro, porque ele divulgou pra Veja, né? Esse é o Bolsonaro. Eu falo para vocês que ele tem problemas de eu acho que ele é semi-analfabeto, mas enfim.
Aí o que aconteceu? A discussão ficou em cima do texto da revista Veja. Ficou em cima da Veja e não das ações do Bolsonaro. Então ele não foi expulso. Só que mesmo ele não tendo sido expulso, ele sofreu algumas humilhações. Como, por exemplo, os filhos dele não puderam estudar em escolas militares. Não puderam. Isso provocou alguns traumas no Carluccio. E ele fala sobre isso na entrevista do Carluccio com a Leda Nagli. O Carluccio fala, a gente não pôde estudar em escola militar, coisa do tipo, o meu pai era chamado de capitão da bomba, então isso causou alguns traumas. E tem um episódio que foi muito traumático para o Carluccio e também para o Bolsonaro, que foi um dia que ele foi até a praia do Exército, o Bolsonaro com os filhos dele, e ele foi barrado, porque ele não era mais militar. Então eles tiveram que voltar para casa e isso causou muito desconforto no Bolsonaro. Tanto é que nesse ano, ou no ano passado, melhor dizendo, o Bolsonaro forçou que a filha dele, a Laurinha, estudasse em uma escola militar. Uma espécie de vingança que o Bolsonaro tem com os militares. Por isso que ele gosta de humilhar os militares, ele e o Carluccio, para mostrar que eles têm poder, um certo revanchismo. Olha, eu não cresci na carreira, eu sempre fui um capitão horroroso, um preguiçoso que pegava lonas e vendia, né, de modo ilegal, como bolsas, essas coisas aí, porque isso, Bolsonaro fazia isso de fato. Então eu quero me vingar de vocês. E o Bolsonaro faz isso, ele humilha o exército constantemente. As Forças Armadas no geral, mas principalmente o exército. Tá? Então espero que fique muito claro isso e o Bolsonaro ele vai demonstrar o descontentamento só para que o exército possa ser humilhado ou possa se humilhar para satisfazer os anseios dele, Bolsonaro. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga lá no canal de lives, o link está aqui na descrição e venha interagir comigo nas lives que nós fazemos todos os dias. Eu espero você lá.